Na minha opinião, a parte mais difícil de todo o processo é começar. Seja acordar mais cedo, levantar da cama, começar a trabalhar ou ainda a estudar. E encontrar um meio que torne essa tarefa muito mais fácil seria uma boa pedida. Afinal, como diz o nosso célebre filósofo Aristóteles, o começo é mais que a metade do todo, enfatizando ainda mais a importância do ato de começar. E não sei vocês, mas já passei por algumas situações das quais, por exemplo, eu iria começar a fazer uma determinada atividade e na hora não me deu muita vontade de fazer. Passou algum tempo, eu olhei para o relógio e falei, poxa vida, se eu tivesse começado essa tarefa antes, eu já estaria terminando. E nem de longe eu sou um espertão dos hábitos. Realmente existem pessoas muito melhores do que eu para falar sobre essa questão. Mas notei um leve ajuste, e quando eu digo leve, eu também gostaria de acrescentar que é um ajuste muito bobo, mas que tem me gerado bons rendimentos, bons resultados. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre esse ajuste ridiculamente simples que tem me gerado bons resultados. Em um outro vídeo, cheguei a explicar sobre o conceito das sacolas de supermercado. Basicamente, funciona da seguinte forma. Quando você faz uma compra em um supermercado, você não vai distribuir toda ela em uma só sacola. Ela poderia rasgar. E evitando esse tipo de situação, você distribui ela em outras sacolas. E o mesmo pode ser feito para tarefas muito difíceis. Você pode pegar aquela tarefa muito difícil e dividir em partes menores. Para quem ficou curioso, eu vou deixar o card no final desse vídeo. Acontece que eu notei uma coisa muito peculiar que faço em todas essas tarefas menores que eu crio. E nada mais é do que deixar a tarefa ridiculamente fácil. É isso mesmo, eu não consegui encontrar nenhuma definição melhor do que essa. E para a gente entender mais ainda, estamos falando sobre a procrastinação, ou seja, você adiar aquilo que precisa ser feito. E basicamente, na minha opinião, quando você facilita a primeira tarefa, talvez isso seja um gatilho para você fazer os próximos passos. E se a ideia não ficou muito clara, fique tranquilo. Vamos dar um exemplo para tentar clarificar e você conseguir ver essa arma que estou tentando te entregar. E para isso, vou usar um exemplo bem exótico que aconteceu comigo. Algumas vezes, quando vou para a casa da Fabi, ela é escalada para trabalhar no supermercado. E como eu gosto de trabalhar também, eu tento ajudar em alguma coisinha ali e outra aqui dentro do supermercado. Acontece que, em um dia desses, o meu sogro chegou em mim e perguntou se eu gostaria de ajudar de uma maneira mais eficaz. E para ganhar aquele crédito com o sogrão, não hesitei em aceitar. Então, começou a explicar as boas práticas para a arrumação das gôndolas de supermercado. No início, comecei a ficar bastante assustado. Eram muitos passos, observações e também curiosidades. Após a explicação, comecei a tentar relembrar os principais passos e comecei a anotar no celular mesmo. Deveria começar pelas prateleiras mais altas, conhecidas como régua, organizando os produtos da esquerda para a direita. Depois disso, fazer uma regra conhecida como regra de 2. Eu acho que não vem ao caso explicar por aqui. Após isso, verificar as validades e depois de terminar todas as réguas, deveria partir para o próximo módulo. E talvez, pela quantidade de passos, comecei a ficar um pouco desmotivado. E com isso, me peguei adicionando um novo primeiro passo: olhar para a prateleira. Ou seja, tudo começaria depois que eu olhasse para ela. E francamente, isso era muito fácil. E eu acredito que pode ser usado em várias situações, se não em todas, na minha opinião. E a dica aqui é: quanto mais óbvio, quase feito, melhor. Então verbos como olhe, respire ou até mesmo pisque, ou seja, ações que são extremamente fáceis, podem desencadear que você comece a fazer todas as outras tarefas. E aqui vale ressaltar novamente a frase do nosso querido Aristóteles: o começo é mais que a metade do todo. E olha, depois desse passo a passo de como organizar as gôndolas, além desse vídeo merecer um like, merece a sua visita no supermercado Channes, não? E lendo o livro Hábitos Atômicos, notei que isso é um dos 4 fundamentos que o livro apresenta.
e fala para deixar a atividade fácil. Inclusive, conta uma história sobre um grupo de médicos que gostariam de deixar a alimentação dos funcionários de uma determinada empresa melhor, descartando a ideia de fazer palestras longas sobre a saúde e a alimentação dos funcionários. Foram ao calcanhar de Aquiles, foram aonde os funcionários se alimentavam, no refeitório, e notaram que as geladeiras estavam cheias de refrigerante. Dessa forma, mudaram a configuração do ambiente, introduzindo mais garrafinhas ao decorrer do local. O resultado disso foi uma diminuição do consumo de refrigerante no local, bem como o aumento de vendas das garrafinhas d'água. Assim, consequentemente, as pessoas que optavam por escolhas mais saudáveis tiveram um aumento na qualidade de vida. E caso você tenha interesse em saber quais são os outros 3 fundamentos do livro dos hábitos atômicos, não deixe de comentar aqui embaixo. Em resumo, facilitar a tomada de ação, talvez realmente fazendo essa primeira tarefa sendo ridiculamente fácil, pode te ajudar a fazer a parte mais difícil de todo o processo: começar. Sabendo agora sobre esse truque, talvez uma habilidade que você poderia investir seria ter controle emocional. E se isso te chamou a atenção, não deixe de recomendar o vídeo que gravamos, em que conto um episódio meio chato que passei e como fiz para não me descontrolar. Por fim, pessoal, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. O meu convite para você se inscrever permanece aberto. Seria uma honra ter pessoas que buscam melhorias contínuas como vocês. Por minha parte, é só isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.